Uma boa noite a todos, que Jesus e os benfeitores espirituais possam amparar, auxiliar a todos nós. Que muita paz esteja nos corações para o estudo de hoje, a reflexão do Evangelho, conforme o nosso irmão Delmar já colocou. Quando nós decidimos vir para uma casa espírita, é uma decisão muito importante e relevante, porque aqui nós temos a oportunidade de estar em contato com as energias espirituais, dos espíritos amigos, da equipe espiritual de nossa casa, que vai todo o tempo da palestra auxiliando os irmãos, envolvendo com fluidos renovadores, com fluidos espirituais, para que todos, ao sair daqui, possam ter mais esperança, bom ânimo, alegria de viver e entender, compreender a mensagem desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme anunciado, o assunto é a desigualdade das riquezas. E o texto do Evangelho começa assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida. Então, se nós pensarmos que nós temos, cada um de nós, apenas uma existência, nós não vamos compreender não somente a desigualdade das riquezas, mas tudo o que acontece na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. Nós somos um espírito imortal, vivenciando agora, nesta encarnação, mais uma de nossas experiências. E vivemos com uma bagagem espiritual que é o fruto de todas as outras vivências anteriores, de todas as outras experiências que nós tivemos. E só vamos compreender, então, essa desigualdade das riquezas na medida em que nós entendermos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai nos proporcionar, nas diversas experiências, às vezes nós teremos a prova da riqueza e outras a prova da miséria. Então, a primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aí nós temos uma bela resposta para que consigamos entender essa desigualdade. Nem todos são ricos, porque nós somos seres diferentes, dotados de capacidades diferentes. Cada um de nós tem uma aptidão, é um somatório de tudo aquilo que nós já vivenciamos. Alguns são mais ativos, outros mais passivos. Alguns trabalham mais, gostam de ver o progresso, de fazer a riqueza frutificar. Outros não são tão laboriosos assim. Então, há muitas diferenças em cada um de nós, porque somos seres individuais. Cada um está num grau evolutivo diferente e por isso tem essas aptidões diferentes. Mas todos nós fomos criados para a perfeição. Deus nos criou espíritos simples, ignorantes e nos deu a capacidade da inteligência, da compreensão. O que acontece é que alguns se esforçam mais, outros não. Por isso que a caminhada evolutiva
ela é pessoal e intransferível. A nossa evolução, ela é pessoal e intransferível. Só nós podemos ter fé, só nós podemos movimentar as forças interiores que residem dentro de nós, e cada um tem uma grande capacidade, uma grande força interior. Às vezes está ali adormecida, mas com algum impulso, com alguma motivação, nós conseguimos realizar tudo que nós queremos nesta encarnação, com boa vontade e determinação, e compreendendo que todas as provas pelas quais nós passamos é fruto da nossa semeadura do passado. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. No Evangelho, ainda nos diz, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso. Então, pela diversidade dessas aptidões que cada um tem, e mesmo como consta no texto, se dividisse exatamente igual as riquezas do planeta, com todos os seus habitantes, daria uma parcela mínima e não teríamos o progresso. E nós reencarnamos para ter o progresso. E diz ainda, para o bem-estar da humanidade, que admitindo desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, aqui nós podemos já compreender, né, que tudo está certo, embora muitas vezes nos perguntamos por que há tantas misérias, por que tanta desigualdade de riquezas, por que Deus permite, então, né, que pessoas nasçam com maiores recursos materiais e outros na miséria. Aqueles que reencarnam com a prova da miséria, que sentem falta de recursos materiais, é justamente para que desperte naqueles que a têm a caridade. Tudo nos será cobrado quando nós sairmos aqui desta vida. Quando nós deixarmos para trás essa existência física, a nossa consciência que vai nos cobrar. O que nós fizemos com os bens, com os recursos financeiros que nós dispomos nessa encarnação? Será que fizemos um bom uso da riqueza? Nem sempre. Porque a prova da riqueza, ela é mais difícil do que a prova da pobreza. Porque as tentações materiais, elas são bem maiores. Então, a riqueza em si, ela não é um mal. O dinheiro não é um mal. Tudo é necessário e tudo depende do uso que se faz com esses valores materiais que temos à nossa disposição. Assim, quem tem mais recurso pode usar na aprovação daqueles que têm menos recursos materiais. Pode-se alavancar o progresso, é através da riqueza que se desenvolvem as tecnologias, os recursos, as grandes descobertas, que entram aí, descobertas tecnológicas, as grandes construções, enfim, as riquezas alavancam o progresso. E todos nós estamos destinados à perfeição.
E não vamos nos revoltar com aquela prova que nós estivermos passando nessa encarnação. Se Deus a concentra a riqueza, então, em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E nós já podemos observar as aptidões das pessoas já com as crianças, né? Uma mesma família com vários filhos, né? O pai e a mãe podem distribuir um valor, uma mesada, um dinheiro igual para todos os filhos. Alguns já desde a infância serão previdentes, irão gastar com racionalidade, outros já gastarão no mesmo dia, não sendo previdente. E assim o espírito vai se moldando conforme a educação dos pais. E é muito importante a educação dos pais e entender que ali estão reencarnados naquela família espíritos diferentes, com inteligência diferente, com raciocínio diferente, com ideias diferentes. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, nós só somos usufrutuários. Embora a gente tenha, né, bens no nome, isso nada levaremos conosco. Tudo ficará aqui. Ao sairmos daqui, levaremos as boas ações que nós realizamos, os valores morais que nós conseguimos, o bem que nós realizamos. Essa é a nossa bagagem espiritual. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, nesta reflexão, nós vamos ver muitas vezes essas queixas que aqueles que têm a prova da miséria contra Deus. Por que Deus não me deu o recurso? Porque outros têm? E nós vamos entender isso somente com a pluralidade das existências, com as vivências que nós tivemos nas outras. Ensina o Espiritismo que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria a outros Por que Deus, então, concedeu dessa maneira as riquezas? Experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Provas escolhidas. Todos nós, quando estamos na pátria espiritual, nos preparando, quando os espíritos estão se preparando para uma nova experiência no corpo físico, pode solicitar uma prova. Se falhou na prova da riqueza, se teve muitos recursos ao seu alcance e não fez um bom uso, pode pedir então a prova da pobreza. Em esquecendo o seu passado, né, que Deus nos concede o esquecimento pela sua misericórdia divina, em esquecendo então o seu passado, queixa-se muito nesta encarnação, por não ter os recursos materiais, mas que desperdiçou muito nas outras existências. E ele mesmo, o Espírito, pediu essa prova. Com o entendimento da doutrina espírita, que nos instrui, nos consola, nós vamos, quem sabe, aproveitar a experiência mais confiantes. Queixar-se
Não adianta. Então, nós vamos rogar a Deus e aos espíritos amorosos que possam nos ajudar, nos amparar, nos proteger, para que passamos aquela experiência, aquela prova com êxito, com coragem, trabalhando no bem, sendo honesto, e o auxílio divino sempre virá de alguma maneira. Também aqueles irmãos que já viveram algumas provas com a escassez dos recursos materiais, podem solicitar então, né, a prova da riqueza. E como coloca o texto, muitos espíritos sucumbem com frequência em ambas as provas. Como eu falei anteriormente, na prova da riqueza se tem mais tentações. E na prova da pobreza, às vezes há essa revolta contra Deus. A riqueza é um meio pelo qual Deus nos experimenta moralmente. Com a riqueza também é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não permite que ela permaneça por longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Quem garante que, se nós temos recursos materiais nessa existência, nós ficaremos com todos esses recursos nessa mesma existência? Às vezes não. E quantas vezes nós percebemos, ouvimos, vemos depoimentos de pessoas que estavam na prova da pobreza, ganham na loteria, algum programa de TV, um valor bem alto, né? Um dinheiro bom, que poderia ajudar em muito a sua família, enfim, os recursos nós podemos empregar de várias maneiras. E na mesma existência, não sendo previdente, nem tendo aptidões para administrar esse recurso, fica pobre materialmente. Quantas vezes, né, os pais deixam uma boa herança para os seus filhos e os filhos não tendo, né, as aptidões, não sabendo administrar os recursos, perdem todo na mesma existência. Assim, um que não a tem hoje, a riqueza já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Dessa forma, se há ricos e pobres, é porque, sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação, ou seja, você aceitar resignado aquela prova. É trabalhar também moralmente para a sua melhora íntima, que tudo isso nós podemos melhorar. Sendo pobre, sendo rico, né, os valores espirituais nós temos todas as condições de adquirir nesta vida, nesta experiência pela qual nós estamos agora, que nós estamos transitando. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, para alguns, é a prova da paciência e da resignação. E para outros, a prova da caridade e da abnegação. Você ajudar aos outros com os recursos que você tem, a sua inteira disposição nesta encarnação. É ser paciente, não é se acomodar, mas sim trabalhar, se esforçar, não se deixar pela desesperança, pelo pessimismo. Cada um de nós é dotado de uma grande capacidade para perseverar, seja na pobreza, seja na
a riqueza. Chegará um dia que não haverá, assim, tanta desigualdade quando as pessoas estiverem mais evoluídas espiritualmente, moralmente, quando se ajudarem mais em todas as provas da vida. E não podemos ter um olhar de julgamento para quem tem mais condições, para quem tem menos condições. Nós estamos encarnados exatamente aonde nós devemos estar, com os recursos necessários para o nosso adiantamento moral. Sempre será para o nosso adiantamento moral. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Esta é a verdadeira propriedade. O que nós levaremos, então? Os bens materiais nós não levaremos. Não levamos nem mesmo o corpo, que é um empréstimo de Deus para a nossa evolução. Os patrimônios da alma jamais se perdem. Assim, o tesouro da inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais seguem conosco pela eternidade. É isso que seguirá conosco. Também seguirá aquilo que nós proporcionamos aos outros, se tivermos riqueza, se tivermos recursos materiais. Emmanuel, numa mensagem extraída do livro da Esperança, sobre o dinheiro, nos diz: o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejado para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice. Contudo, sobre a inspiração do trabalho, é o lidador fiel, que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas com o infortúnio alcançai, iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Contemplo o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, e rogar em silêncio para que lhe ensine a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então, o dinheiro, ele é uma via de duas mãos, que nós podemos direcionar sempre para o bem, fazer frutificar. E somente a fé inabalável na vida futura, fé que o Espiritismo faculta, propiciará melhores condições de enfrentamento, tanto da prova da miséria, quanto a da riqueza. Fé, compreensão, é isso que nós temos que ter na nossa vida, na nossa jornada diária, para enfrentar qualquer uma das provas. E se nós tivermos essa fé na vida futura, que a vida segue
e que nós, se ainda não tivemos a oportunidade nessa encarnação de ter esses recursos materiais como gostaríamos de ter, nós teremos a vida futura. Uma outra oportunidade que o Criador nos concede. Mas somos todos nós irmãos. Deus nos criou para a fraternidade, para a bondade, para o bem, para a paz. Busquemos sempre, através da oração, esse contato com Deus, com Jesus, que é o nosso amoroso Mestre, com os espíritos bons, amorosos. Eles sim nos ajudarão a enfrentar qualquer prova, qualquer dificuldade que a vida nos apresentar. Ficamos então, meus queridos irmãos, com estas reflexões da noite de hoje. Quem quiser conhecer mais esta obra, né, ela se encontra à disposição no nosso posto de livro, subindo as escadas aqui ao lado, assim como outras obras espíritas também. Vamos agora ao Pai.